Irmãos, em Gálatas 3, abram lá, os Gálatas, eles receberam o evangelho, estavam indo bem, como diz a palavra, mas se descuidaram, entrou alguém ali e começou a colocar judaísmo na igreja, dizendo que eles tinham que praticar a lei para serem salvos. E os irmãos conhecem muito bem a história, né, irmãos? Tanto que no capítulo 3, no verso 1, ele começa assim: Ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade? A vós, perante os olhos de quem Jesus Cristo foi evidenciado, crucificado entre vós? Só queria saber isso de vós: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Então veja, quem vos fascinou? É a pergunta. Quem foi que iludiu vocês? Quem foi que enganou vocês? Disse isso para eles. O foco não é esse, irmãos. Vamos pular aqui uma parte desse texto, porque ele fez uma comparação aqui. Ele falou o quê? Vocês receberam o Espírito pela pregação da lei ou da fé? Foi a fé que trouxe o Espírito Santo e que mudou a vida de vocês e que transformou o ser de vocês? Ou foi a lei de Moisés? E aqui ele diz no verso 19: Logo, para que é a lei? Foi ordenada por causa das transgressões, até que viesse a posteridade, a quem a promessa tinha sido feita, e foi posta por quem? Pelos anjos, na mão de um mediador, medianeiro. De quem ele está falando aqui, irmãos? De Moisés. Então Moisés foi o medianeiro, o mediador. Ele recebeu, porque quem que deu a lei lá no Monte Sinai? Jeová. Ele apareceu lá na sarça ardente, no meio das trevas, com um terror. As pessoas tremiam de medo, está escrito. As pessoas tremiam de medo. Quem foi que foi o mediador? Moisés. A palavra aqui está dizendo que quem foi que deu a lei para Moisés? Os anjos. Foi posta pelos anjos na mão de um mediador, que é Moisés. Ora, o mediador não o é de um só, mas Deus é? Então, esse texto é claro em dizer que um é Deus e outro, ou outros, foram aqueles que lidaram com Moisés. Moisés foi mediador de muitos, mas Deus é um. Isso aqui, irmãos, já é uma revelação grandiosa. Só por aqui já dá uma grande confusão na cabeça de muitos, né? Que ainda não conhecem a verdade. Em Hebreus, irmãos, capítulo 1, vamos lá, em verso 1, porque alguém vai dizer assim, então quer dizer então que vocês só ouvem o evangelho, só pregam o evangelho, só se alimentam do evangelho de Jesus? Então vocês rasgam o Velho Testamento? Não. Como que eu vou saber? E como nós saberíamos de onde nós viemos? O que aconteceu conosco? Por que estávamos debaixo de maldição? Por que estávamos mortos em ofensas e pecados? Como que nós iríamos saber? Como nós poderemos hoje entender que Jesus é aquele que haveria de vir? Se nós não víssemos as promessas, as profecias que apontavam para ele. E o texto começa falando exatamente disso. Verso 1, havendo Deus, capítulo 1, verso 1. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias falou-nos pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo e por quem fez também glória a Jesus, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas... Então, irmãos, só esses versos aqui já estão mostrando o Senhor Jesus sendo a revelação, a manifestação, o resplendor do Deus verdadeiro. O resplendor. E ele continua. E aí agora, irmãos, os irmãos vão perceber que o texto vai trazendo a informação de que Jesus é superior aos anjos. Veja, verso 4. Feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Então, quando você herda uma coisa de alguém, o que significa? Que essa coisa era de alguém e passou a ser seu. Então, Jesus herdou o nome. É o que diz aqui. Herdou mais excelente nome do que eles. Irmãos, é muito além do nome, Jesus. A palavra está nos mostrando que Jesus trouxe a própria identidade do Pai. É isso que a mensagem está dizendo. Que o Senhor Jesus herdou a identidade. O Senhor Jesus, ele é o próprio Deus que se fez carne e habitou entre nós. Continuando o texto, verso 5. Aí agora ele começa de novo a falar dessa comparação. Porque a qual dos anjos disse, jamais, tu és o meu filho, hoje te gerei? E outra vez, eu lhe serei por pai e ele me será por filho? E outra vez, quando introduz no mundo o primogênito, diz, e todos os anjos de Deus o adorem. Tudo isso, irmãos, são profecias. Então, se você pegar esses textos lá no Velho Testamento, dá a impressão
de que quem foi que falou essas coisas foi Jeová. Mas nós começamos lendo aqui no verso 1 que Deus falou antigamente aos pais pelos profetas, muitas vezes e de muitas maneiras. Então é um fato que realmente as profecias que apontam para Jesus, as manifestações do Pai, do Deus verdadeiro, através dos profetas, aconteceram em meio às trevas. Como diz Pedro, né? Que é como uma pequena luz que ilumina num lugar escuro. Então o Velho Testamento é um lugar escuro, é um lugar de trevas, onde os anjos agiram. E ali uma luz se manifestava falando de Jesus. Em meio a muitas profecias de Jeová, dos anjos, e muitas coisas terríveis que aconteciam ali, de vez em quando vinha uma voz que falava de Jesus. E muitos falaram de Jesus, até Moisés, o próprio mediador dos anjos, ele também falou de Jesus. Ele também, em algum momento, recebeu ali uma luz, uma pequena luz. E eles mesmos pregavam e não sabiam o que eles pregavam. Eles falavam de coisas que foram fazer sentido quando o Senhor Jesus veio. E o Evangelho deixa isso claro, né, irmãos? Então, continuando aqui, ó, verso 7. Então, diz, né, no verso 6, e todos os anjos de Deus o adoram. E no 8, perdão, no 6, né? E no 7. E em verdade, quanto aos anjos, diz que faz dos seus anjos espíritos e dos seus ministros labareda de fogo. Aqui está dizendo o quê? Faz dos seus anjos trabalhadores, mensageiros, e dos seus ministros labaredas de fogo. Aqui ele está reduzindo os anjos. As palavras, para a gente, não fica muito claro. Mas primeiro ele exaltou Jesus, dizendo que os anjos se prostrariam, adorariam. E aqui está dizendo o quê? O que foi dito dos anjos? Que eles seriam trabalhadores e seriam feitos labaredas de fogo. Não é? De uma forma a diminuí-los. Né? Verso 8. Mas do Filho diz, ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amaste a justiça, odiaste a iniquidade. E por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que os seus companheiros. E tu, Senhor, no princípio fundaste a terra, e os céus são obra de tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás, e todos eles como roupa envelhecerão. E como um manto os enrolarás, e serão mudados. Mas tu és o mesmo, e os teus anos não acabarão. E aí ele volta de novo a dizer: E a qual dos anjos disse? Jamais. Assenta-te à minha destra, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos seus pés. Não são porventura todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Então, os irmãos percebem que essa primeira parte aqui, o primeiro capítulo de Hebreus, vem fazendo uma comparação, vem mostrando Jesus mais excelente, Jesus mais poderoso, Jesus sendo exaltado e os anjos sendo diminuídos e dizendo, olha, são só trabalhadores. Vieram para trabalhar, né, que é o que está escrito aqui, a favor daqueles que hão de herdar a salvação. E aí no capítulo 2, verso 1, portanto, convém nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos, para que em tempo algum nos desviemos. Que coisa é essa, irmãos? O que nós temos ouvido? Evangelho. Palavra de Jesus. Palavra de Jesus. Essa carta, irmãos, está escrito aqui, ó, Epístola do apóstolo Paulo aos Hebreus. Quem são os hebreus? Os hebreus é o povo que fala o hebraico. É o povo de Israel. É o povo que recebeu a lei. É o povo ao qual Jeová se manifestou, dizendo, eu sou o Senhor e fora de mim não há outro. Foi esse povo que aqui está escrito que foi o apóstolo Paulo que escreveu. Na verdade, não é certo que foi ele que escreveu. Há controvérsias. Mas o fato é que quem escreveu está mostrando aqui aos hebreus, que é o evangelho, que nós devemos ter diligência, atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos. E ele diz na sequência, porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda a transgressão e desobediência recebeu justa retribuição, como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, ao qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, testificando também Deus com eles por sinais e milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo distribuídos por sua vontade? Percebam, irmãos, que o texto ele está dizendo o quê? Que os anjos realmente tinham autoridade. E a palavra dada por eles teve uma justa retribuição. Que justa retribuição é essa? Se a lei que eles deram é uma autoridade,
Logo, se alguém descumpre essa lei, é justo que essa lei seja aplicada no seu rigor. E o que ela dizia? Toda alma que pecar, essa morrerá. Então as pessoas eram mortas, eram amaldiçoadas, porque está tudo bem descrito lá na lei, está bem claro lá na lei. E o Evangelho vem mostrando o quê? Se essa lei aí, ministrada por anjos, na mão de um mediador, que foi Moisés, tinha poder e autoridade e trouxe morte, e a lei verdadeira do Espírito de vida em Cristo Jesus? Então nós temos que nos atentar muito mais, porque nós estamos naquele que é verdadeiro, em Jesus Cristo. Então a palavra do Senhor Jesus, ela merece, irmãos, merece no que nós nos atentemos com diligência. A palavra de Jesus, a palavra que nós recebemos do Senhor Jesus, ela merece todo o respeito, toda a reverência, toda a obediência. Nós devemos andar em temor, em respeito, e não medo. O temor não é medo, mas é reverência. Por quê, irmãos? Porque o nosso Deus, a palavra diz lá em Colossenses, irmãos, capítulo 1, irmãos, verso 9. Vamos ler a partir do verso 9 para fazer mais sentido. Por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade e em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo e frutificando em toda a boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, fortalecidos em todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade, com gozo, com contentamento, estando contentes, dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou da potestade do poder das potestade é poder, irmãos. Só que o que esse texto quer dizer quando fala de potestade das trevas, já não está falando só de um poder, está falando de um ser. Uma potestade é alguém que tem autoridade. Esse alguém é quem nos dominava, a potestade das trevas. Então ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu. A palavra nos tirou Jesus pelo seu evangelho, né? O Pai enviou o Filho com o seu poder, porque quando ele fala de conhecimento, que é o que nós lemos aqui, frutificando e para toda boa obra, crescendo no conhecimento, o que é isso? É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, você sendo cheio do conhecimento do Evangelho, da sabedoria do Evangelho, aquilo entrando, você compreendendo o Evangelho, ele mudando os seus pensamentos, mudando a sua forma de ser, de agir, você colocando em prática tudo isso, você sai das garras do poder das trevas, da morte que nos prendia, e você passa a ser transportado para o reino do Filho do seu amor. Verso 14. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Então, o que é a redenção pelo sangue de Jesus? É o perdão dos pecados, a remissão. O pecado foi anulado. O Senhor Jesus Cristo recebeu sobre ele a condenação que era sobre nós. Verso 15. O qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Então vejam, irmãos, que esse Senhor Todo-Poderoso, pelo qual por ele foram feitas todas as coisas, ele se faz carne e habita entre nós. E ele é colocado nos textos que nós lemos aqui como superior aos anjos, ainda que ele tenha vindo na carne. Porque esse pode ser o problema do entendimento de muita gente. As pessoas olharem para Jesus como um homem. O Senhor Jesus se fez como um homem, mas nele habitava a plenitude do poder de Deus. Em Jesus Cristo, como a palavra mesmo nos mostrou, diz que ele mesmo é o resplendor da glória de Deus. Ele herdou o nome muito maior do que o nome dos anjos. Pedro, quando ele é questionado lá em Atos, depois de ter recebido o Espírito Santo, ele com ousadia, ele falou, olha, em nenhum outro nome há salvação. Deram algum nome aí entre os homens, mas é só no nome de Jesus que nós somos salvos. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, se não me engano, 4 ou 5, né? Está escrito isso. Em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu, nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual havemos de ser salvos. É o nome de Jesus. Então, o Senhor Jesus, ele é o próprio Deus e ele trouxe o Evangelho. O Evangelho, irmãos,
Pode parecer muito simples. Um novo mandamento vos dou, que vocês amem como eu amei. Que assim vocês ameis uns aos outros, assim como eu amei. Olha para mim, veja como eu amei, e amem e façam igual. Parece muito simples, irmãos. Mas para um homem e uma mulher que tem ainda a carne e precisa andar em espírito, nós temos que ser convencidos, irmãos, que nós temos que empregar força, sermos diligentes, atentando nas palavras. Como nós ouvimos na última pregação, eu ouço a palavra, eu entendo o evangelho, mas eu preciso pôr em prática. Eu preciso dar fruto. Eu preciso colocar em prática na minha vida, implementar na minha vida o evangelho. Aqui no capítulo 2, irmãos, no verso 8, irmãos, eu vou ler um pouco antes aqui, ó, verso 6, diz assim, ó: como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, enraizados e edificados nele, construídos nele. A nossa vida tem que ser construída em Jesus, edificados nele e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, nela abundando em ação de graça, na fé, né? Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua. Lembra o que aconteceu com os Gálatas? Foi isso que aconteceu com os Gálatas. Alguém foi lá, de alguma maneira, como está escrito lá no texto, fascinou ele. E viraram o quê? Uma presa. O que é uma presa, irmãos? A presa é aquela que foge do leão, e o leão vai, corre atrás, pega a presa e destraçalha a presa. Então, tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Percebam que a luta do apóstolo Paulo, irmãos, em várias cartas, com todas as igrejas, era para não deixar a tradição, o judaísmo, entrar na igreja, para que os irmãos ficassem firmes, enraizados no evangelho, em Jesus Cristo. Veja só a sequência, verso 9. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo o principado. E o que é a cabeça? Jesus está acima. Jesus está acima. Então, os homens, irmãos, precisavam ser convencidos. Por quê? Porque a manifestação dos anjos foi muito poderosa. A manifestação dos anjos lá no Velho Testamento, irmãos, era notória. Por isso que ele fala, olha, o Espírito fez muitos sinais no meio de vocês. Olha, foram muitos os sinais, sinais, sinais. Porque esse povo, eles viveram dominados por potestades, por principados. Os irmãos lembram da história lá, Moisés, com um cajado lá, virou uma serpente. Faraó lançou o cajado dele e virou outra serpente. Os anjos faziam grande poder no meio dos homens. Eles viam, irmãos, eles eram assassinados por anjos. Eles viam os anjos com espada matando, destruindo. E aí vem o Senhor Jesus humilde. Por isso o Senhor Jesus fez sinais. Porque os judeus buscam sinais, os gregos buscam sabedoria. Está lá em 1 de Coríntios, capítulo 1. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Pregar Jesus, irmãos, é uma coisa assim, parece uma coisa assim tão simples. Mas o que Jesus ensina, irmãos, é o poder para salvar. O que o Senhor Jesus ensinou, irmãos, é muito maior do que o que Moisés ensinou. O que o Senhor Jesus ensinou é infinitamente superior ao que Salomão ensinou. Muito superior. Tanto que João Batista, como está escrito, dentre os nascidos de mulher, ele foi o maior. Mas o menor no reino dos céus, porque fala de Jesus, é maior que João Batista. O menor no reino dos céus, o menorzinho daqui dos irmãos, é maior do que o maior dos profetas. Por quê? Porque fala abertamente da salvação. Porque fala da verdade na simplicidade dele. E a pessoa que crê nessa verdade, ela tem vida eterna. Agora, os profetas falaram da luz? Falaram da luz. Apontaram para Jesus? Sim, apontaram para Jesus. E morreram nessa esperança. Está lá em Hebreus 11, né? Então eles tinham fé. Eles criam em alguma coisa. Muitos deles fizeram muitas coisas grandiosas. E morreram e não viram a vida. Não viram a salvação. E nós, irmãos, hoje, precisamos olhar para o Evangelho, irmãos, com valor. Precisamos olhar para a palavra de Jesus, para cada detalhe do Evangelho, como algo importante. Verso 10. E estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo o principado e potestade, no qual também estáis circuncidados, com a circuncisão não feita pelo despojo do corpo, dos pecados da carne, pela circuncisão de Cristo. Ou seja, a marca do cristão não é um pedaço de prepúcio cortado. A marca de que você é de Deus não é porque você tem uma marca no seu corpo. Não é por causa de uma aliança carnal que você fez. Não é. Aí ele vai mostrar aqui, irmãos, o que é isso? Que marca que é essa? Verso 12. Sepultados com ele no batismo,
Nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E, quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos as vossas todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a. A palavra está dizendo que aquela lei que Moisés recebeu dos anjos lá no Monte Sinai, que era contra nós, que era usada para nos acusar diante de Deus de dia e de noite, essa lei, Jesus Cristo cravou ela na cruz. Tirou do meio de nós e cravou na cruz. Quem fez isso? Jesus fez isso. Jesus fez isso. Você foi sepultado com ele no batismo, eu também. E ressuscitamos com ele, todos nós. Ressuscitamos. Bendito é o nome de Jesus. E fomos perdoados, irmãos, justificados. E a lei que era contra nós está cravada na cruz. Irmãos, para quem crer. Porque se alguém volta para a lei, cai da graça. Está lá em Gálatas também. Irmãos, mas eu não creio na lei, eu não ligo para a lei, eu sei, esse negócio de guardar sábado, de dar dízimo, disso ou daquilo outro, não, isso daí para mim, eu tô curado disso aí, eu tô liberto disso aí, isso aí nunca mais vai fazer parte da minha vida, eu já fui liberto, glória a Jesus, mas a palavra nos ensina a andar com diligência, tendo sabedoria, tendo inteligência espiritual e colocando tudo em prática, glória a Jesus, verso 15, e despojando os principados e potestades os expôs publicamente, e deles triunfou em si. A obra de Jesus, irmãos, expôs principados e potestades. É o que a palavra está fazendo aqui hoje, irmãos. Essa palavra aqui, nesse exato momento, está expondo os anjos. Quando o Senhor Jesus morreu naquela cruz, os anjos ficaram expostos. O véu do templo rasgou, de alto a baixo. O Senhor Jesus Cristo desceu até as partes baixas da terra, tanto que as pessoas viram sinais, pessoas que estavam mortas ressuscitaram e andavam pela cidade, diz o texto. A morte não venceu o Senhor Jesus. Quando o Senhor Jesus desce as partes baixas da terra, pessoas ressuscitam ali e eles são vistas andando na cidade. A morte ficou exposta. A maldição, o que estava escrito lá, não venceu o poder de Deus em Jesus Cristo. O Senhor Jesus venceu a morte. Toda a maldição da lei, tudo que foi lançado sobre o homem, parou no autor da vida, que é Jesus. E esse Senhor Jesus nos deu mandamentos. Esse Senhor Jesus nos deu uma lição. O Senhor Jesus nos colocou ali para segui-lo. Falou para eles assim, olha, se vocês verdadeiramente guardarem a minha palavra, vocês verdadeiramente serão os meus, e vocês conhecerão a verdade, e a verdade vos... Ele não falou, irmãos, para nenhum pinguço. Ele não falou para nenhum nóia. Ele não falou para nenhum ladrão. Ele estava falando com fariseus, com escribas, com homens que, segundo o judaísmo, eram santos, eram exemplo de pessoas. O Senhor Jesus falou para eles, permaneçam na minha palavra. Vejam só, irmãos. Então, o que eles receberam dos anjos, que fazia deles especiais perante os homens, o apóstolo Paulo mesmo disse, eu entendi que aquilo ali eu tinha que jogar fora, eu renunciei, eu considerei esterco para que eu pudesse ter acesso à excelência do conhecimento do Evangelho, da glória de Cristo. Então, o Senhor Jesus despojou principados e... O que é despojar, irmãos? As pessoas antigamente iam para as guerras, matavam o inimigo. O que era do inimigo era um despojo de guerra. Eles invadiam as nações, matavam as pessoas. O que era de bem daquelas pessoas ficava. Ele usa isso como uma figura, dizendo que ele venceu principados e potestades. E nós que estávamos na mão desses príncipes e poderes, o Senhor Jesus pegou para ele. O Senhor Jesus resgatou. O Senhor Jesus nos amou. O Senhor Jesus te adotou, me adotou. Nós estávamos nas mãos dos anjos, feitos de capacho. E o Senhor Jesus nos salvou. E agora, irmãos, nós temos a sua palavra. Pura e verdadeira, irmãos. Nós temos que pregar força nela. Verso 16. Aí ele volta a falar para eles, olha... Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombra das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Então, irmãos, o que é uma sombra? As pessoas pegam o texto da sombra e associam a sombra como sendo a coisa. Não, é porque aquilo eram sombras, faz parte do evangelho, porque era só uma sombra. Não é isso. Não é isso não.
A minha sombra não sou eu, irmãos. É algo que está atrás de mim, é algo que não sou eu. Os bens futuros, as coisas do futuro são as verdadeiras. O passado, a sombra, as coisas que já foram e pereceram, irmãos, não existem mais. Verso 17, que são sombra das coisas futuras, mas o corpo é? Então, festas, sábados, irmãos, não toca nisso, isso aqui não pode. São coisas da lei, coisas da lei. Verso 18, ninguém vos domine a seu arbítrio com pretexto de humildade. E culto, olha aqui, irmãos, mais claro que isso. As pessoas que guardam sábados, que fazem festas judaicas, guardam tempos e coisas, irmãos, que muitos cristãos hoje ainda fazem, nunca deveriam fazer, estão fazendo o quê? Culto dos anjos. Por isso que tem lá o anjo com a bandeja na mão, o anjo da confusão, lá do reboliço. Vai passar um reboliço na sua casa. E os irmãos falam amém. A gente não, né, irmão? A gente já aprendeu que nunca, irmão, nunca, jamais, irmão. Nós vamos pedir anjo. Jamais, irmão, jamais. É Jesus, Jesus e Jesus, irmão. É Jesus, é Espírito Santo, é o Pai, e é isso. E acabou. Ah, mas Deus pode usar um anjo? Pode. Toda a honra e toda a glória é de Jesus, não é do anjo. Não quero nem saber. As pessoas dão um nome para anjo. Porque foi o anjo fulano que veio aqui. Eu recebi uma revelação do anjo ciclano. Inventa um nome de anjo lá, irmão. Para falar de anjo. O que eu quero com anjo, irmão? O evangelho, o que os irmãos têm com anjo? Não temos nada. Então nós oramos em nome de Jesus, nós falamos diretamente com o Pai. Nós falamos diretamente com o Espírito Santo, irmãos. Temos essa liberdade. Ninguém vos domine ao seu arbítrio com pretexto de humildade e culto dos anjos, envolvendo-se em coisas que não viu, estando em vão, inchado na sua carnal compreensão, e não ligado à cabeça. Quem que é a cabeça, irmãos? Cristo. Como que eu me ligo a Cristo, irmãos? Evangelho, Novo Testamento. Eu guardo a fé. A palavra diz, aquele que guarda a minha palavra, eu e o Pai viremos a ele e faremos nele morada. Então eu me ligo em Jesus, da qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo em aumento de Deus. Se, pois, estáis mortos com Cristo quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carregam ainda de ordenanças, como se vivesses no mundo, tais como não toques, não proves, não manuseis, as quais coisas todas perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humildade e indisciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da... Irmão, pega um vídeo, não estou falando para vocês fazerem isso não, é uma retórica aqui. Pegar um vídeo de um rabino explicando alguma coisa do leite, da carne, de não sei o quê. Irmão, tem uma aparência de sabedoria, aí eles falam tão bonitinho, irmão. Eles falam bonito, eles falam de um jeitinho, e vão enganar muitos, irmãos, e enganam. O que tem de pastor, irmão, condecorado aí, com currículo extenso, vasto, de teologia, de pós-graduação, com salários milionários aí, que eles rasgam a maior seda para os rabinos e andam assim como se eles fossem judeus, junto com eles. Eles odeiam o Senhor Jesus, eles não creem no Salvador, eles esperam um Salvador ainda, um Cristo. E nós recebemos a verdade. Irmãos, estamos na verdade. E temos que valorizar a palavra de Jesus, o Evangelho. Nós temos que guardar o Novo Testamento, irmãos, com afinco, com todo o nosso coração. A palavra de Jesus é verdadeira. Glórias a Jesus. Então, meus irmãos, nós temos que empregar força, irmãos. Lucas 16:16, para finalizar, irmãos. Lucas 16, eu falei, né? 16:16. A lei e os profetas duraram até João Batista, né, irmãos? Então a lei e os profetas duraram até? Que dificuldade que tem nesse texto, irmãos? A lei e os profetas duraram até? Desde então, a partir de então, certo? Logo após, é anunciado o reino e todo homem emprega força para entrar. Irmãos, é difícil esse texto? Não é difícil, né? Então até João Batista foi que durou a lei e os... E a partir de então, é outra pregação. Anunciamos o Evangelho, o Novo Testamento, o reino dos céus. E todo homem emprega força nisso, irmãos. É nisso. Toda a nossa luta é para isso. E qual o contexto desse texto aqui? Qual que é o contexto? Se os irmãos voltarem ao texto, a palavra vem falando que o homem não pode amar o mundo e amar a Deus. Ou você ama o mundo, ou você ama a Deus. Você não consegue fazer os dois. Não consegue. A lei ensina o homem a amar o mundo. A lei nem fala de vida eterna, irmão. Nem fala de vida espiritual. A lei não fala nem de luta contra o diabo. Pode ver, não tem. Pega o Velho Testamento, não tem luta contra o diabo no Velho Testamento.
Os homens lutavam contra os homens. Os homens batalhavam contra povos. O Senhor dos Exércitos batalhava contra os anjos. Os amalequitas têm o Deus deles. Eu odeio eles, vou matar eles. Porque eles adoram Deus que não são deuses. E botava os homens para lutar. Procura tentação no Velho Testamento. Quem é que tenta lá no Velho Testamento? Quem é que faz o homem ser tentado e praticar o mal no Velho Testamento? Vai ver lá, não está escrito que é o diabo, irmãos. Mas é o Senhor. É o Senhor que está por trás de todas as tentações do Velho Testamento. E aí, no Novo Testamento, nós vemos o Senhor Jesus revelando o mal e dizendo, olha, ele está aí. Principados, potestades, vos tentando. Eles estão aí. E o texto aqui está dizendo o quê? Né? Vou voltar aqui, ó. Verso 14. E os fariseus, que eram avarentos, ouviam todas essas coisas e zombavam dele. E disse-lhes, vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece os vossos corações. Porque o que entre os homens é elevado perante Deus é abominação. Então, o que acontece muito hoje, irmãos, é o cristão ainda andar com avareza, buscando as coisas dessa vida, irmãos. O evangelho de Jesus Cristo nos mostra um caminho espiritual, revelando que esse mundo jaz no maligno, revelando, irmãos, que o Senhor Jesus nos resgatou. Nós lemos o texto aqui. Nós estávamos na mão do diabo. Nós somos o despojo. Quando o Senhor Jesus venceu a morte, ele nos resgatou da morte. E nós estamos nele. Não estamos mais na lei, não estamos mais na morte, não tem mais cédula contra nós. Mas devemos ficar firmes na simplicidade do evangelho, aprendendo a ser como Jesus e andar como Jesus. Mudar toda a nossa forma de ser e de pensarmos. Entender o evangelho, procurar entender o que precisa mudar, o que eu preciso fazer para ser mais parecido com Jesus. Amém, irmãos? Vamos empregar força, irmãos, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé e agradecer, irmãos?